Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito do Todo-Poderoso, o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus, venha sobre você agora para arrancar toda mazela, toda urucubaca, toda bruxaria, feitiçaria, magia, para arrancar todo o azar, sorte, vai tudo por meio do inferno, o azar e a sorte, porque não tem nada a ver com Deus. Receba o Espírito de Deus, o Espírito da vida, em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém e graças a Deus. Eu não aguento mais passar as noites sem saber o que vai ser do novo dia quando ele amanhecer. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, se você também não aguenta mais o que vai ser do dia de hoje, o que vai ser da sua vida no dia de amanhã, no futuro, o ano que vem, nós estamos aí no final do ano, e você não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Você não sabe. Você está vivendo numa vida indecisa, uma vida inconstante, uma vida desequilibrada, uma vida cheia de medo. Você sabia que eu era cheio de medo? Você sabia que eu era uma pessoa medrosa aos montes? Eu não tinha medo da vida, eu não tinha medo do futuro, eu não tinha medo de morrer. Eu tinha medo, sim, de ir para o inferno. Ah, o inferno, a palavra inferno me apavorava. Eu era um garoto apavorado, com medo de ir para o inferno. Eu não tinha medo de morrer, mas tinha medo de ir para o inferno. Então eu sei o que é medo. Eu sei o que é sentir medo. Eu sei o que Jacó sentia, medo de morrer nas mãos do seu irmão. Eu sei o que você que está me ouvindo neste momento sente, no caso do seu medo. Medo de não ter dinheiro para pagar o seu aluguel. Medo de não ter dinheiro para comer amanhã. Medo de não ter dinheiro para comer hoje. Hoje, você tem medo de não ter condições de ter o que comer logo mais. Minha amiga, meu amigo ouvinte, presta bastante atenção. Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não é injusto, não. Não pense assim, Deus abençoou alguns e a maioria está aí a ver navios. Deus deu sorte para uns e azar para outros, e eu sou um desses outros. Deus não é o culpado dessa desgraça que está acontecendo no mundo, não. Deus deu chance para todos. Deu não, Ele dá chance para todos. Ele dá chance para todos. Não importa se você tem cultura, se você não tem cultura, se você sabe ler, se você não sabe ler, se você é formado ou você é ignorante. Não importa a sua cor, se você é negro, se você é pardo, se você é índio, se você é branco. Não importa se você mora nas comunidades, se você mora debaixo de um viaduto. Não importa o seu sexo, não importa se você é homem, mulher, se você é homossexual, é lésbica. Não importa se você é católico, espírita, evangélico, se você é budista, se você é religioso, se você não é religioso, não importa se você tem complexo, não importa se você é um desiludido da vida, não importa se você é um injustiçado da vida, não importa se você está cansado de humilhação, não importa o que você tem passado, o inferno que você tem passado. O que é importante é que Deus dá chance para você. Como, bispo? Você pergunta. Como é possível Ele me dar chance? Como é possível? Se eu tenho vivido o inferno na minha vida, todo dia, todo santo dia, eu vivo pior do que os cachorros vira-latas que estão andando pelas ruas. Pois bem, minha amiga, meu amigo, saiba que Deus deu chance para você, dá chance para você. Como? Como? A fé. A fé Deus tem distribuído para todos os pequeninos e humildes de coração. Ele tem dado aos montes para todas as pessoas que querem mudar de vida. A fé é a porta aberta para todos os seres humanos.
Agora, é claro que nem todos os seres humanos querem apelar para a fé. Todos os seres humanos querem a solução, mas não querem se submeter à porta aberta que o nosso Deus abriu ou tem aberto para todos. É a porta da fé. A porta da fé te dá direito à saúde física, espiritual, financeira, matrimonial, familiar, em todos os aspectos da sua vida. Não importa se você é uma pessoa ignorante, você não sabe nem ler, nem escrever, mas a fé de Deus abre a porta para você e faz de você uma nova criatura. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se você é uma pessoa complexada, se você está cansado de ser você mesmo, se você está cansado de humilhação, cansado de ver os ricos gozando do melhor desta terra e você gozando do pior desta terra, mas você pode mudar essa situação. Jesus disse assim, olha só o que Jesus disse: muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. E quem sabe um desses últimos que serão os primeiros, seja você que está me ouvindo nesse momento. Seja você que está me ouvindo aí agora. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, você é uma alma. Você é uma alma. Você não é homem nem mulher, você não é uma pessoa má, você não é uma pessoa boa, você não merece ou deixa de merecer, nada disso diante de Deus. Diante de Deus você é uma alma. E Deus abriu uma porta para você. A porta que Ele abriu para você é a fé. Use a fé, é de graça. Você não tem que pagar nada. A fé não permite que você pague nada. Você tem que tomar atitude. Você tem que agir essa fé. A partir do momento que você me ouve nesse momento, receba aí agora o espírito da fé e tome atitude. Então, minha amiga, meu amigo, essa fé foi dada para você, essa fé foi dada para mim, então vamos dar as mãos e vamos nessa fé. Você vai ouvir agora testemunhos de pessoas que abraçaram essa fé, que não tinham méritos, pessoas que não tinham méritos, pessoas que não mereciam nada, mas tomaram posse dessa fé e então encontraram o tesouro oculto no campo e olha só, elas começaram a arrebentar, estão arrebentando por conta dessa fé. Vamos ouvi-las. Como é seu nome? Flaimson. Como é que era a sua vida antes de você chegar na Universal? O bispo, eu cheguei com a minha vida destruída. Eu falo completamente destruída. Família, eu não me dava bem com nenhum namoro, tudo frustrado. Tinha uma empresa na época que essa empresa estava já no estado de falência, devendo mais de 120 mil, envergonhado, né? Não tinha condição de dar o vale transporte dos meus funcionários. Foi dessa forma que eu cheguei aqui. O que é que você fez para mudar e o que é que mudou na sua vida? Então, bispo, aí eu cheguei, tinha iniciado a campanha de Israel. Aí eu comecei a ouvir os testemunhos, vendo o homem de Deus pregar, e aí aquilo me mexeu, tocou, e fui para o altar. No momento que eu fiz essa loucura, bispo, eu já tive uma resposta. Aquela empresa que estava falida, pouco tempo depois eu recebi uma ligação de um cliente fechando um contrato de R$500 mil. Então ali eu já comecei a ver o agir de Deus. E aí foi de fé em fé, Deus foi honrando, vieram novos contratos. E aquela empresa que estava falida, eu já comecei a não pegar só em valores. Eu comecei a pegar os negócios, eu pegava em imóveis. Então peguei terrenos em condomínio fechado, apartamentos. E mais um detalhe que chamou muita atenção foi um veículo que entrava em um negócio. E aí quando eu fui para conhecer o veículo do cliente, era uma caminhonete no mesmo modelo na qual eu tinha sacrificado, só que zero. Ali eu falei, Deus respondeu o que eu fiz no altar. Só que em algum momento nessa trajetória da fé, eu comecei a tocar no sagrado, né? A minha empresa era dizimista, eu era dizimista, então eu já comecei o faturamento começou a aumentar, eu comecei a olhar no valor, no dinheiro. Então eu já comecei a esfriar na fé. Então eu comecei a tocar no dízimo, tocar nas ofertas. E aí veio a próxima campanha de Israel. Só que eu já não estava mais com aquele fogo, com aquela fé. Eu falo que eu já tinha perdido a comunhão com Deus. E aí eu até peguei o envelope. Eu lembro que na época o pastor colocou o envelope, eu peguei o envelope. E Deus me tocou mais uma vez de fazer um sacrifício, um verdadeiro sacrifício. E era a caminhonete nova. Eu peguei o envelope, só que, detalhe, bispo, na semana que eu ia sacrificar,
que era para, aliás, eu subi no altar para sacrificar, eu fui no shopping, comprei uma passagem e fui fazer um cruzeiro. Então no dia que eu ia subir no altar, que era para mim subir no altar, eu estava embarcando no navio. Aí foi a deixa, né? O navio ele naufragou, mas a minha vida ali ela naufragou. Não era a hora daquilo. Não era o momento. E aí eu comecei a ver as coisas retroceder, né? Os contratos que eu estava já fechado começou a cancelar, comecei a perder, aí foi percas e mais percas. Eu lembro que aquela caminhonete, em pouco mais de 3 meses, eu já perdi ela numa dívida. E aí foi terrenos, os apartamentos, perdi tudo. Eu cheguei num ponto, bispo, que o meu cartão não passava uma marmitex de R$10. Essa foi uma situação assim do fundo de poço. E ainda para piorar, eu saí da igreja, literalmente. Eu saí do altar e me afastei. Fiquei por 1 ano e pouco afastado, gemendo lá fora, comendo o pão que o diabo amassou. E por 2 vezes quase morri, uma vez afogado, outra vez acidente de carro. Então assim, foi momentos que eu já estava numa situação que não tinha para onde correr mais. Você voltou tem quanto tempo? Agora faz 3 anos. Como é que está a sua vida hoje? O que é que você voltou a fazer? Como é que você está agora? Então, bispo, primeiramente, quando eu vi que eu não tinha mais saída, eu lembrei o que eu tinha feito e o que Deus também fez na minha vida. Então eu voltei para a igreja. E mais uma vez eu cheguei numa campanha de Israel, só que cheguei sem condição. E lá para cá, como é que está a sua vida hoje? Bispo, hoje eu falo que assim, minha vida ela mudou, ela transformou. Deus ele mudou a minha identidade, de fé em fé Deus foi honrando. A minha empresa que estava falida hoje é uma das melhores empresas. Hoje a gente vem fechando grandes contratos em meio à crise, hoje nós temos o nosso escritório num prédio comercial maravilhoso. Eu conquistei apartamentos, carros. Assim, hoje nós estamos com a vida, eu e minha esposa, eu agora sou casado também há 1 ano e 7 meses, minha esposa também é do altar. Assim, o mais importante, bispo, de tudo isso é o encontro com Deus, é a certeza da salvação. Então isso é o meu bem mais precioso, a volta da comunhão com Deus. Então assim, a campanha de Israel hoje ela faz parte da minha vida. É sagrada para você? Sim, senhor, isso é o mais importante. Deus abençoe. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Delita. Meu nome é Tiago. Quando a gente pegava a correspondência, já batia o desespero. Chegou ao ponto da gente não ter nem o que comer dentro de casa. Nós nos casamos muito cedo, buscando a felicidade, buscava uma família. E os projetos iniciais era tudo flores, vamos dizer assim. Mas assim que a gente casou, muito inexperiente também, a gente viu que começou aos problemas, vamos dizer assim. Quem tinha casado com o sonho de ser feliz, estava na bancarrota. Quando a gente pegava a correspondência, já batia o desespero. Porque a gente sabia que era cobrança, a gente sabia que era ameaça, a gente sabia que era Serasa, a gente sabia que era ordem de despejo. O interfone tocava, a gente já não queria atender, era a empresa de conta de luz querendo cortar nossa luz. Os porteiros viam, os vizinhos sabiam. E era muito humilhante, porque assim, sem dinheiro, a gente ficava refém da situação. Então, nós não tínhamos dinheiro nem para pôr gasolina no carro. Nós tínhamos um carro bem velhinho, mas a gente ia para lá e para cá e tinha pontos da gente juntar 3, 4 reais para colocar de combustível para poder se locomover na cidade. Na verdade, a gente não tinha paz nem para dormir, porque a gente não tinha nem o que comer. Chegou ao ponto da gente não ter nem o que comer dentro de casa.
A gente pegava, revirava a casa inteira, o apartamento inteiro, bolsa, debaixo da cama, em tudo quanto é canto, para achar 33 centavos. Para ver se a gente conseguia comprar um miojo para nós dividirmos. E mesmo assim tinha dia que nós não encontrávamos, nós íamos dormir com água na barriga. O Tiago começou a trabalhar em mais de um emprego, ele trabalhava aos finais de semana, não era nem por dinheiro, ele trabalhava por comida. Ele trabalhava num açougue para pegar uma porçãozinha bem pequenininha de carne para a gente ter o que comer. Aí misturava lá com água, com o miojo. Ele vinha a pé, não gastava o dinheiro da passagem, comprava o miojo e ali a gente colocava um monte de água para a gente poder almoçar e jantar por no mínimo 2 dias. Isso batia medo, batia desespero, tinha aquela sensação de fracasso, de desamparo. Eu não via a luz no fim do túnel. Até o ponto de que a gente tentava fazer acordo no banco, fazer acordo com a imobiliária e chegou ao ponto que realmente nós fomos despejados. E foi um momento muito humilhante, porque você imagina os vizinhos, os próprios familiares, vendo os móveis sendo despejados na rua. E eu lembro que naquela época eu não tinha dinheiro nem para o carreto. E ali foi um desespero total, ali foi, assim, de vontade de chorar mesmo, sabe? Eu acho que ali foi o momento mais humilhante da minha vida. E nós fomos morar de favor na casa do meu sogro. Aí meu pai acabou fazendo um cercado de madeirite na sala para nós, aquela madeira cor-de-rosa bem fininha, para a gente poder dormir ali e fazer de um quarto. Nem cama nós tínhamos, nós dormíamos no chão, no colchão no chão. E ali foi uma das piores experiências que nós tivemos, porque tinha muito rato. Rato passava no nosso rosto, no nosso corpo para a gente dormir, no barulho de barata, barulho de outros bichos que a gente nem sabia o que era. E era desesperador, é muito humilhante, é muito sofrido. E ali realmente foi onde a gente explodiu de, olha, não dá mais. Diante dessa situação que não tinha fundo de poço, eu fui até a Universal, porque eu já conhecia o trabalho como a última porta. E aí eu comecei a ouvir as orientações, a palavra, obedecer. E aí eu perdi completamente o medo e a dúvida, porque eu não tinha mais aonde cair no fundo do poço, eu já estava na lama. Logo o Tiago veio junto comigo e nós começamos a nos lançar, a entender e a lutar juntos. E eu vi que os meus diplomas, eles não resolviam nada. Porque eu já tinha formação na área que eu trabalhava, mas isso não tinha resolvido. E eu precisava desse espírito da coragem, o espírito da fé. E foi aí, participando das reuniões, recebendo as orientações, que um espírito da coragem, ele entrou na nossa vida. E nós nos revoltamos contra aquela situação. A gente não quis mais ficar daquele jeito. E nós nos revoltamos e tomamos uma atitude para mudar a nossa vida e fazer uma loucura, porque nós não queríamos melhora. Melhora não ia resolver. Nós queríamos uma transformação. Foi quando veio a Fogueira Santa de Israel. E nós não tivemos medo, nós não tivemos dúvida. Eu vi a oportunidade de mudança de vida, porque ali eu aprendi que era tudo por tudo. Eu tinha que confiar no que estava sendo falado, tinha que confiar naquilo que a fé exigia de mim. E eu não tive medo de agir essa fé. E quando nós fizemos a loucura da fé, Deus entrou na nossa vida. Nós vimos Deus face a face, o poder dele na nossa vida, que transformou. Depois que Deus entrou na nossa vida, Ele fez uma transformação. Novas ideias surgiram. Eu passei de uma pessoa com medo, uma pessoa sem direção, eu passei a ter coragem, não só de agir a fé, mas de praticar isso no dia a dia. E eu trabalhava como funcionário, e na época Deus me deu uma direção e eu abri meu próprio negócio. Não foi fácil, muitas lutas vieram, mas dia após dia eu tinha força, eu tinha direção, eu tinha coragem, eu tinha o espírito da fé dentro de mim e eu fui vencendo todas essas guerras e todas essas batalhas. Aí nós começamos a pagar as dívidas, nós fizemos acordos, cumprimos todos os acordos, quitamos, pagamos. Situações começaram a aparecer, dívidas que eram impagáveis, a gente conseguiu pagar, coisa que antes isso não acontecia, por mais que nós trabalhássemos. E assim, para quem morava de favor, junto com ratos, uma miséria total, Deus começou a transformar a nossa vida e a nossa história. E através da loucura da fé, nós conseguimos um patrimônio.
Nós compramos um apartamento excelente numa área nobre da cidade, rodeado com os melhores bairros, um apartamento grande, amplo, e mobiliamos com todo o luxo que nós sempre sonhávamos, mas que aos nossos olhos naquela época era impossível ter. Os familiares, os amigos, aqueles que nos conhecem, eles viram uma transformação na nossa vida e eles também hoje nos respeitam, né? Hoje nós vivemos bem, hoje nós temos um automóvel importado de luxo, que nós compramos 0 km na concessionária, frequentamos ótimos restaurantes, nós fazemos viagens internacionais. Hoje nós temos uma empresa próspera, hoje nós abençoamos pessoas, abençoamos famílias, dando emprego, colocando pão na mesa dessas pessoas que antes não tínhamos nem para nós. E tudo isso que nós temos, que nós vivemos hoje, é consequência de uma loucura da fé que nós fizemos no altar de Deus. É um lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. Qual o segredo para ter uma família feliz e realizada? Por que, para muitos, formar uma família é um mistério? O casamento e o desejo de ter ao lado alguém para amar e ser amado vem perdendo importância dia após dia. É nesse momento que surge uma enorme dúvida. Será que meus sonhos de ter uma família um dia serão realizados? Quinta-feira, dia 23 de novembro, na Terapia do Amor, o Bispo Macedo e a Dona Esther irão realizar uma palestra especial com o tema O Segredo para Ter uma Família Feliz. Quando você dá o melhor para a sua esposa ou para o seu marido, você está obedecendo a palavra de Deus. Especialmente às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Meu nome é Tiago. Antes de eu chegar à Igreja Universal do Reino de Deus, a minha vida era sofrida. Eu tinha um emprego, trabalhava-se muito, ganhava-se pouco. E o pouco que ganhava ia para bebidas, vícios de cocaína, não dava certo nenhum relacionamento, era infeliz sentimentalmente. E tudo isso ocasionava muitos problemas para a minha vida. Não conseguia dar certo com ninguém e isso trazia muita frustração, vazio. E mesmo eu estando ali me relacionando com as pessoas, estando com muitas pessoas, o vazio não acabava. E eu sofri muito com isso, tinha vontade de morrer, tive vários momentos na minha vida que eu pensava em dar cabo da minha própria vida, porque eu não achava uma saída. E como eu tinha esse problema de vício, engraçado que eu não tinha casa, não tinha carro, roupas, dava para contar nos dedos a roupa que eu tinha, mas para droga, para bebida não faltava. E a minha pior situação foi quando eu cheguei a morar na rua. Eu morei 1 ano na rua. Não foi um mês, não foi um dia, foi 1 ano na rua. Dormindo nas praças, nos postos de gasolina. É uma situação terrível. E eu cheguei na igreja através de um parente que vinha na igreja, onde eu conversei com ele, expus o que estava acontecendo comigo. E ele me apresentou à igreja, fez o convite de um certo dia, um certo horário, e eu fui com ele. E no dia eu estava desesperado, com uma vontade tremenda de usar drogas, e tremendo, literalmente. E eu cheguei, na primeira oração que eu recebi, aquela fissura já acabou. Então aquilo me despertou na hora. Eu fiquei maravilhado, na verdade. Eu falei, nossa, se uma oração fez isso, imagine se eu começar a participar sempre. E após eu começar a experimentar esse relacionamento com Deus, a minha vida foi mudando, as minhas atitudes foram mudando, meu jeito de pensar foi mudando. E isso foi começando a mudar externamente, mudou internamente,
através do Espírito Santo, Ele me libertou de tal forma que eu não precisava mais usar droga, a bebida, nada para preencher, porque Ele estava preenchendo o vazio do meu coração agora. Então eu comecei a fazer dele o meu alicerce e graças a isso Ele foi trabalhando na minha vida. Daí arrumei um emprego, comecei a trabalhar, saí das ruas, comecei a ter um relacionamento sério com a minha futura esposa hoje. Nós somos casados, abençoados. Aí comecei a trabalhar também a parte de dizimista, de ofertante. Deus foi abrindo as portas. Aí saí do meu emprego, Deus deu a direção para abrir uma empresa. Nós abrimos a empresa e graças a Deus a gente foi crescendo. No primeiro mês de vida da empresa, a gente fechou o equivalente a 2 anos de trabalho do meu antigo emprego. E desde lá Deus foi abrindo as portas e hoje não falta nada. Hoje, para quem não tinha casa, era morador de rua. Hoje eu tenho uma casa quitada, eu tenho meu carro, o carro que eu quis comprar. Não foi o que o dinheiro deu para comprar. Hoje eu tenho minha família, sou casado, feliz, amo e sou amado. Hoje eu olho Deus, o altar, como assim, o maior investimento que o ser humano pode ter. Por quê? Porque tudo veio dele. Eu tenho hoje a minha casa própria, tenho a empresa, graças a Deus andando bem, faturando, tenho a minha esposa, tenho saúde. Graças a Deus, nada disso que eu tenho se compara ao Espírito Santo, que Ele é o principal. E como está escrito, né? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente obedece, a gente pratica a palavra que é ensinada e Ele faz na nossa vida o restante. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Meu nome é Vanilda Lisboa. E antes de conhecer, né, a Igreja Universal, eu tinha uma vida totalmente desregrada, dívidas, várias contas para pagar, sempre trabalhei para os outros e sempre o dinheiro apertado, vivia no limite. Foi quando eu conheci a Igreja Universal e eu aprendi a importância das primícias. Comecei a dar as primícias todo mês, bonitinho, certinho. E aí minha vida começou a mudar, as coisas começaram a andar, comecei a quitar as dívidas, né, a construir, a obter coisas que eu não tinha antes, né, a comprar carros e conseguir até juntar um valor no banco. E foi quando estava tudo andando, maravilha, tudo tranquilo, graças a Deus. E foi quando, num determinado momento, eu passei a devolver o dízimo não por amor a Deus, mas por obrigação. E eu toquei no sagrado. E aí, dentro daquele mês, as coisas começaram tudo começou a dar errado. Meu filho ficou doente, né? Tive que gastar
horrores com remédio, no tratamento dele. Começaram a aparecer dívidas, contas que eu não esperava. E tudo começou a dar errado. Tudo que estava dando certo começou a dar errado. Inclusive no trabalho começaram a surgir, né, conversas, né, que a gente poderia até ser mandado embora. E eu comecei a ficar, meu Deus, o que está acontecendo? E foi quando eu lembrei, que eu falei, não, olha, foi porque eu toquei no dízimo, nas primícias. E aí eu falei, não, tá errado, vou começar a devolver novamente tudo bonitinho. E aí, assim que eu caía o meu salário, eu já tirava minhas primícias, já ia na igreja, às vezes nem esperava a reunião de domingo, que era onde eu sempre estava devolvendo, né, o que era sagrado, e eu comecei a voltar a essa prática de devolver as primícias corretamente, bonitinho, e começou tudo a andar. Inclusive, uma promoção que eu esperava no trabalho, eu precisava conversar com o meu chefe, e eu estava com aquele pensamento de que eu precisava pedir um aumento. E num determinado dia, né, eu fui conversar com ele e eu não sabia como me colocar. E antes mesmo que eu pedisse o aumento, ele me propôs uma promoção. Falou, olha, você é uma funcionária, a gente gosta muito de você, você faz o seu trabalho muito bem, e eu gostaria de promover você a essa vaga. Surgiu uma vaga no momento, e ele falou, eu gostaria que você se candidatasse a essa vaga. Antes mesmo que eu falasse com ele, ele ofereceu a vaga, e graças a Deus o meu salário dobrou, né? E hoje eu consigo pagar tudo bonitinho. Estou visando comprar meu apartamento, que eu tenho uma casa já, mas eu quero comprar um outro imóvel. E assim, graças a Deus, tudo tem dado certo a partir do momento que eu voltei a devolver o que é de Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui hoje. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.